Esqueço o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje com você. Diga! Estou fazendo algo novo, novo. Estou fazendo algo novo. Esqueço o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje. Escute a voz de Deus, as vozes. Estou fazendo algo novo, novo. Estou fazendo algo novo. Esqueço o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje com você. Estou fazendo algo novo, novo. Estou fazendo algo novo. Esqueço o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje com você. Como é doce, como é gentil o nosso Deus. Ele poderia destruir você, a mim, o mundo todo com sopro, mas Ele decide propor ao teu coração. Ele decide oferecer a você uma oportunidade de se envolver com Ele, encontrar soluções, encontrar a bênção, encontrar a graça. Como é impressionante. Ele nos trouxe até aqui. O fato de nós estarmos aqui é sobrenatural. Fomos atraídos por esse amor. Ele nos trouxe. Por que Ele nos trouxe? Porque Ele está fazendo algo novo. Essa é a proposta que Ele tem. Algo novo, algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. Nessa noite, Ele está dizendo: eu estou trazendo você ao meu Monte Santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Você é bem-vindo à casa de oração. Você veio orar, você veio buscar o Senhor, por você, por sua família, por seus amigos, pela semana que Ele está oferecendo a você. Apresenta agora diante do Senhor a sua vida. Fala com Ele sobre teus medos, tuas ansiedades, tuas inseguranças. Fala com Ele sobre aquilo que você precisa. Começa a chamar essa novidade de Deus para a sua vida nessa primeira semana do mês de maio. Vai apresentando as questões que deixaram o teu coração apreensivo e você entristecido. Vai colocando agora diante do Senhor cada uma dessas situações na casa de oração. Você é bem-vindo aqui. Há uma força colocada à tua disposição que torna você um invencível. O Senhor Jesus está intercedendo por você, o Espírito de Deus está intercedendo por você. Então comece agora a buscar esse momento tão precioso, momento de plantar algo maravilhoso que você vai colher todos os dias dessa nova semana que Deus está te dando. Estou fazendo algo novo, novo. Estou fazendo algo novo. Esqueço o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje com você. Estou fazendo algo novo,
fazendo algo novo. Esqueça o que passou, deixa a vergonha para trás. Estou fazendo algo novo hoje com você. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, por estarmos agora reunidos com o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mantém nas suas mãos o controle absoluto de todas as coisas, sabe o nosso nome, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, sabe o que realmente nós precisamos, aquele a quem o Senhor destinou as incontáveis promessas maravilhosas que asseguram a vida plena, que já foi conquistada por Jesus ali naquela cruz. Eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, começa a quebrar essas cadeias, esses grilhões que amarram teus filhos a ansiedades, preocupações, incertezas, inseguranças. Começa a quebrar agora todos esses enganos, essas falácias, essas mentiras plantadas pelo inimigo das nossas almas, e começa a produzir no coração de cada um dos teus filhos nessa noite essa alegria, essa paz, essa convicção, essa certeza daqueles que sabem quem são. Ó Deus, quando as tempestades, trovoadas, agruras dessa vida se apresentarem a cada um dos teus filhos, eu te peço no nome de Jesus, que com a palavra na boca e essa certeza inabalável no coração, eles coloquem em fuga o inimigo, aquele que se levanta contra eles, e possam marchar triunfantemente cada dia desta nova semana, esparramando por todos os cantos dessa cidade o conhecimento do Senhor. Vai dando, ó Deus, a cada um esse algo novo que torna a vida transcendente, não uma mesmice, não uma coisa enfadonha, uma coisa chata, mas algo maravilhoso, algo que se renova a cada dia, a cada instante. Vai tirando, ó Deus, todas essas amarras que prendem na solidão, que prendem na tristeza e na insegurança, produzindo nessa noite essa fome impressionante da tua presença, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui buscando ao Senhor. Chegar aqui já foi sobrenatural, já foi um grande milagre. Agora continua essa obra maravilhosa, aquecendo os corações aqui de cada pessoa que está buscando a tua face, Pai, em nome de Jesus. Todos nós nos juntamos aqui nessa noite, ó Deus, porque cremos que somos o teu povo, cremos que somos aqueles comissionados pelo Senhor para curar os doentes, libertar os cativos e oprimidos. Somos aqueles, ó Deus, que estão aqui para encher o mundo do perfume agradável do Senhor Jesus. Somos aqueles que agem na autoridade que o Senhor nos concedeu, e o Senhor nos disse: orem pelos enfermos, curem os enfermos, libertem os cativos e oprimidos, anunciem aos pobres, aos excluídos, essa maravilhosa salvação realizada de modo tão grande, tão perfeito ali naquela cruz. E nessa noite, Deus, nós nos imbuímos dessa autoridade, nós nos revestimos desta autoridade, ó Deus, e nos levantamos contra o câncer, nos levantamos contra o Alzheimer, nos levantamos contra a Covid, nos levantamos contra problemas gastros, problemas renais, problemas hepáticos, nos levantamos contra dificuldades nas articulações, na coluna. Nós nos levantamos contra todo tipo de praga, contra todo tipo de doença que está graçando e esparramada na terra. Nós nos levantamos como teu povo, ó Deus, e trazemos essa unção maravilhosa que quebra, que liberta, que transforma, que restaura. Nós estamos enviando nessa noite juntos aqui desse lugar uma palavra de poder, uma palavra de cura, uma palavra de restauração para o Ricardo Carvalho, para o Jefferson Carvalho, para a Marli, para o Gilson Barroso, para a Valéria Fernandes, para o José Cláudio, para a Neide, para Maria José Alves Gomes. Nós estamos enviando uma palavra de poder. Essa palavra, o Senhor Jesus toca a sua vida. Aquele que levou sobre si as dores e a enfermidade, age sobre a sua doença. Aquilo que era difícil para os homens,
não é difícil para Jesus, é Ele quem visita estas pessoas nesta noite. Nós oramos, ó Deus, por esses que, tendo vencido enfermidades, saíram do outro lado, mas levando sequelas no seu corpo, e nessa noite nós nos levantamos contra essas sequelas, nós nos levantamos, estamos ordenando, estenda a sua mão, coloque-se de pé, levante-se no poder do nome do Senhor Jesus, seja restaurado, braços, pernas, visão, audição, seja restaurado, a psique, questões neurológicas, sejam tocadas pelo teu poder e voltem a ser perfeitos como foram feitos no dia da concepção de cada um desses teus filhos. Nós enviamos a palavra de restauração para a Ilma Renauro, para a Áurea, para a Andriele, para a Rocilda. Nós enviamos essa palavra de restauração para o Isaac Alexandre. Estamos orando por esses queridos aqui, ó Deus, para o Pedro Alexandre, para o Maurício Mendes, sejam restaurados todas as funções do corpo de cada um desses teus filhos, que eles voltem, ó Deus, com força total para continuar fazendo a obra que o Senhor destinou a cada um deles, escrevendo livros, cantando canções, pregando o evangelho, fazendo projetos, abençoando filhos, no nome do Senhor Jesus. Sejam restaurados nessa noite, ó Deus. Toca a vida do Augusto Sérgio também, curando da Covid, ó Deus, limpando seus pulmões de toda infecção, no nome do Senhor Jesus. Vai fazendo algo maravilhoso, grandioso na vida de cada um. Nós nos levantamos contra os que estão deprimidos, contra os que estão com síndrome do pânico, contra os que estão atemorizados. Nós nos levantamos e ordenamos: espíritos da mentira, afastem-se dessas pessoas e eles sejam completamente restaurados para viver uma semana em vitória. Nós nos levantamos, ó Deus, contra o Alzheimer e enviamos uma palavra de cura e de restauração para o Roberto França, para o Ailton Barcelos. Sejam visitados, ó Deus. A ciência, os homens podem dizer não tem jeito, mas essa palavra não existe no teu dicionário, e nós cremos no Senhor e enviamos palavras de restauração. Cumprir-se-á na vida deles o que está escrito em tua palavra. Eles viverão a velhice sendo frutíferos, viverão a velhice dando glórias ao teu nome, sendo renovados dia a dia no Senhor. Ó Deus, que essa seja uma noite de restauração e de cura, Pai, uma noite de bênção na vida desses pelos quais nós estamos intercedendo, no nome do Senhor Jesus. Visita, ó Deus, o Marcelo Monteiro, visita, Pai, o Jonas, que a tua boa mão esteja agora tirando essas enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos por todos esses que estão com problemas financeiros, tiveram seus negócios fechados, perderam seus empregos, tiveram a sua renda diminuída, os clientes desapareceram. Nós oramos por eles, estamos declarando que no poder no nome do Senhor Jesus, portas que foram fechadas significam negócios pequenos que deveriam deixar mesmo de existir, porque o Senhor está abrindo algo novo, algo maior, algo tremendo, algo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, eles nem conseguiram imaginar na sua mente. É o que o Senhor está preparando para os seus filhos, que sejam visitados nessa manhã, nessa noite, com uma unção de alegria. A vida, ó Deus, do Aldo, a vida do Ângelo, a vida da Ellen, Senhor, a vida da Andréia, Pai, visita a vida do Hermes, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, animando, abrindo portas de excelência na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vai trazendo a glória da tua presença na vida de cada um dos teus filhos, aquecendo as mãos, para usar essas mãos ao longo da semana para curar os enfermos. Vai aquecendo o coração, ó Deus, para que nós possamos encher a cidade de amor. Vai colocando poder na nossa boca para que possamos proclamar aos quatro ventos, aos quatro cantos da cidade, que o Senhor está voltando e que é tempo de salvação. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo nessa noite de domingo, Pai, no nome de Jesus. Agora em pé, mão sobre o seu coração e fala comigo. Você cansou? Levanta mais um pouquinho e fala assim: eu recebo do Senhor graça, força, poder, ânimo. Eu recebo a presença do Rei dos Reis na minha vida, para me guiar, me dirigir, agir através de mim todos os dias dessa nova semana. Eu profetizo uma semana de vitória. Eu profetizo uma semana de bênção sobre a minha vida,
sobre a vida da minha família, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora olha para quem está mais perto de você e fala assim: Deus abençoe seu momento de culto, Deus fale com você nessa noite, Deus inspire e edifique tremendamente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Como nós fazemos todo primeiro domingo do mês, nós cumprimos um desejo do Senhor Jesus. Ele desejou isso e Ele expressou esse desejo dizendo: eu quero que vocês lembrem de mim. É interessante isso, não é, gente? Hoje existe uma questão no mundo, tipo, eu quero receber as bênçãos, eu estou aqui hoje porque eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de um emprego, estou precisando de uma casa, estou precisando de um carro, estou precisando de um relacionamento, enfim, as pessoas estão vindo porque estão querendo receber alguma coisa. Jesus lida bem com as nossas necessidades, mas Ele não lida bem com a nossa indiferença. Por isso Ele estabeleceu um momento denso, um momento profundo, um momento para dizer assim: olha, eu quero que você lembre que eu morri por você. Eu morri, não foi uma morte fácil, não. Foi a pior morte que alguém poderia imaginar que acontecesse na terra. Ele foi crucificado, pregado em uma cruz, por volta de 9 horas da manhã, e ficou ali dependurado, os músculos arrebentando, talvez tétano, dores impressionantes. Ele disse que a língua, o profeta disse que a língua pregou no céu da boca, porque ele tinha muita dificuldade de respirar. Mas não foi a dor física que mais maltratou Jesus, foi a dor moral. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele, todos. Não só os pecados, a condenação do pecado foi lançada sobre ele. Então ele tinha que pagar o meu pecado e o teu pecado. E ele estava ali de pendurado naquela cruz. Isso foi tão traumático, a natureza gemeu, a natureza reagiu, o sol se escondeu, houve trevas na terra, 3 horas de trevas na terra. O sol ficou envergonhado, ele arrumou um lugar para esconder. As trevas eram densas, o momento era de muito sofrimento. Ele estava ali, o justo, o santo, o homem que nunca pecou, ele estava sendo sacrificado. Por quê? Porque Deus amou você e Deus amou a mim. Então ele disse: eu quero que você lembre disso. Se nós lembrássemos disso, nós nos fugiríamos do pecado. Se nós lembrássemos disso em todo o tempo, nós fugiríamos de qualquer coisa que desagradasse ao Senhor. Mas a verdade é que o nosso egoísmo, nosso terrível adversário, o maior inimigo que você tem é o eu mesmo, é esse que está dentro de você. Essas vontades que ele tem, sufoca essa experiência tão tremenda que nós precisamos ter. Então o Senhor estabeleceu esse memorial. Ele disse: quando você viver isso aqui, lembra o preço que eu paguei pela tua vida. É o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Que não seja uma experiência comum para você, mas seja uma experiência renovadora, uma experiência de quebrantamento, uma experiência que te aproxime muito mais de Deus. Nós fazemos logo no início do mês, que é para a gente estabelecer uma razão séria, uma razão profunda para vivermos esse novo tempo que o Senhor está abrindo. Por isso nós fazemos logo no primeiro domingo. Queremos fugir do pecado, queremos resistir ao diabo, queremos mandá-lo embora, queremos trazer essa manifestação tão poderosa da graça do Senhor na nossa vida. Paulo disse assim: cada um de vocês deve examinar-se a si mesmo, e assim comer do pão e beber do cálice. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu já vi tantas coisas complicadas acontecerem nesse momento, já vi, porque quando você é mais novo, você fica olhando, observando. Então já vi marido que não tomou a ceia, e eu perguntava para meu pai: por que o tio não está tomando a ceia? Aí o meu pai respondia: talvez ele tenha brigado com a tia, ou fez alguma coisa errada e não tomou a ceia. As pessoas fazem isso. É como se eu tivesse aqui por mérito próprio,
como se eu tivesse que estar direitinho aqui para poder viver uma experiência de reconsagração, de retomada da minha vida. Não se trata disso. Esse momento é o momento de você se humilhar diante do Senhor e entender o que Ele fez por você. Você não merece nada, eu não mereço nada, mas Ele fez por mim. E porque Ele fez por mim, eu não quero recusar essa graça que Ele estendeu na minha vida. Por isso eu vou participar da ceia. Mas, em participando da ceia, eu também vou me arrepender de tudo aquilo que eu fiz que não agrada ao Senhor. Então esse é um momento tremendo, de você checar a sua vida e começar a lembrar, isso não agrada a Deus. Isso é vontade da carne, isso é vontade das minhas emoções, isso é um desejo tolo que eu tenho, e eu quero resolver isso. E como é que eu resolvo? Você está vivo para resolver. Você pode confessar hoje o seu pecado e dizer, eu me arrependo, Senhor, disso. E dizer o nome, foi isso que eu fiz, e eu me arrependo, ó Deus. E a palavra é tão maravilhosa que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse é um dos significados da ceia, que você possa consertar essas coisas e ficar muito longe da fofoca, da intriga, do julgamento, da crítica, do ciúme, da inveja, da cobiça, ficar longe dessas coisas, que até o mundo aceita, mas o Senhor não aceita e o Espírito não aceita. Que a gente possa viver essa experiência maravilhosa de arrependimento, de quebrantamento, e podemos então participar nessa noite da ceia, e nesse momento de quebrantamento, de arrependimento, nós possamos então começar um novo tempo, realmente, como a canção disse, algo novo na nossa vida. Todas as vezes que nós nos reunimos para cear, tem 3 coisas que acontecem e que são muito importantes de serem alcançadas nesse momento da ceia. Primeiro, que brote no seu coração um amor tão grande, uma gratidão tão grande pelo que Ele fez por você. Isso só consegue num momento profundo de meditação e de você poder dizer, como eu agradeço o que o Senhor fez por mim. Então esse é o primeiro objetivo que o Senhor estabeleceu, esse momento da ceia, para que a gente pudesse ter uma dimensão dessa realidade e nos aproximarmos muito mais dela. O segundo motivo de vivermos esse instante aqui é que isso deve nos aproximar uns dos outros, deve completar um grande desejo que o Senhor Jesus tem de que nós nos amemos uns aos outros de tal maneira que o mundo entenda quem Ele é através das nossas vidas. Então esse é um momento também denso, profundo, em que nós devemos decidir por amar as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Esse é o segundo grande objetivo. Não adianta participar da ceia e sair ainda com problema com A, com B ou com C. Fica com prejuízo, irmão. Fica com prejuízo, assuma o prejuízo, libera perdão, reconcilie e viva bem com seus irmãos, com todas as pessoas que Deus coloca na sua vida. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, muito importante, é que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos anunciando que o Senhor Jesus está voltando. Estamos anunciando isso uns aos outros. Então agora é menos 30 dias, ou seja, está mais perto do retorno do Senhor Jesus. E será um grande dia, um glorioso dia. Mas Ele explicou que há uma possibilidade muito grande de que 50% das pessoas que participam de momentos como esse não estejam preparados para aquele grande dia. Por isso a ceia deve ser repetida para que isso produza na vida essa consciência de que Ele está voltando e que nós estejamos renovando o nosso estoque de unção. O que é unção? É o poder que Ele coloca na nossa vida para nós ministrarmos ao mundo que nós vivemos, sermos úteis ao mundo que nós vivemos, fazemos a diferença. Então nós nos reunimos, celebramos a ceia, estamos dizendo uns aos outros, Ele está voltando, e que essa notícia encha o nosso coração de expectativa, de temor e um desejo muito grande de viver intensamente na presença dEle. Poucos dias antes da celebração da ceia, aconteceu uma coisa muito interessante com Jesus, e Ele disse, olha, isso vai ser contado em todos os cantos da terra. Interessante, foi uma coisa que aconteceu na casa de um homem pecador, mas entrou ali na casa desse homem uma jovem, apaixonada por Jesus. Ela amava Jesus. Jesus havia tratado com muito amor. Jesus fez coisas impressionantes na vida dela, ensinando ela a viver plenamente. Ela amava Jesus. Quando ela soube que Jesus estava na sua cidade, estava na casa desse homem, ela pegou o que ela tinha de mais valor, a
a sua grande riqueza, a sua poupança, um vaso de alabastro com nardo puro. Ela foi até a casa do homem onde Jesus estava hospedado. Ela amava Jesus. E ela disse: o Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Quebrou o seu vaso e derramou aquele perfume sobre Jesus. Aquilo provocou uma censura e uma crítica muito grande das pessoas, principalmente de Judas. Esse foi o acontecimento marcante na vida de Judas, para Judas então largar a mão de Jesus e ir lá vendê-lo por 30 moedas de prata. Foi quando Maria ungiu Jesus com o perfume mais caro que existia, caríssimo. Ele vinha de longe, vinha do Himalaia, atravessava meio mundo para chegar, e ela juntou aquele pequena fortuna. A Bíblia diz 300 denários. Seria, um denário é uma diária de um trabalhador qualificado. Então é um salário de um ano que Maria despejou sobre Jesus. Por quê? Porque ela disse: eu amo Jesus mais do que tudo aquilo que o dinheiro pode me dar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e comece a construir uma experiência de transformação na sua vida nessa noite, de arrependimento, de quebrantamento, que te faça realmente começar aqui um tempo maravilhoso e novo na sua vida. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra que tu és meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações. O desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom,
só sei dizer que tu és meu, todo meu. Quero convidar você a participar da ceia do Senhor nessa noite com esse coração completamente apaixonado, completamente entregue ao Senhor Jesus. Naquela noite, lá naquele cenáculo, Jesus, ele tomou um pão diante dos seus discípulos e ele partiu aquele pão. Ele apresentou a eles, disse: esse aqui é o meu corpo. E aí ele foi partindo e entregando um pedaço de daquele pão aos seus discípulos. E agora cada um deles tinha um pedaço do pão nas suas mãos. Então não era mais um pão inteiro, era um pão fracionado. Jesus estava avisando os discípulos que algumas horas, alguns dias depois, ele não seria mais visto presencialmente, nem por eles e nem pelo mundo. Os olhos físicos não veriam mais Jesus. Ele estava preparando os discípulos para aquilo. E ele estava transmitindo uma gloriosa, uma tremenda mensagem. Jesus continuaria a ser visto na terra através do amor que os discípulos tivessem uns pelos outros e através da presença dele na vida de cada um daqueles discípulos. Tão simples o recado, não é? Tão denso, tão profundo. É um símbolo, mas esse símbolo é para fazer você entender. Agora é o Senhor Jesus vivendo dentro de você. Levanta esse pão então, procura compreender o significado disso. Esse pão é o próprio Senhor Jesus, e Ele agora dizendo para você: coma o pão, porque eu vou viver dentro de você, eu vou viver no seu coração. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem pela nossa vida, mas o Senhor também ama o mundo que está à nossa volta. Por isso nós não temos o direito de sermos uma igreja onde guardamos problemas e dificuldades uns com os outros. Nós devemos efetivamente sermos unidos, porque é o Senhor quem vive em nós, para que o mundo creia que o Senhor veio ao mundo e cumpriu a missão de resgatar o homem, sendo um homem perfeito, que morreu injustamente, para então poder satisfazer a justiça de Deus. Nesta noite, celebrando isso, nós queremos te pedir que essa verdade aconteça na vida de cada um dos teus filhos. O Senhor em nós, a esperança da glória em nós, o Senhor em nós, o teu poder agindo em nós, possamos nunca duvidar daquilo que o Senhor pode fazer através da vida de qualquer um de nós que nos dediquemos integralmente em fazer a tua vontade. Em memória do Senhor Jesus, nós te pedimos que essa seja uma noite de muita revelação na vida de cada pessoa que está aqui. Nós oramos agradecidos por Jesus, a nossa vida. Amém, amém. Em memória do Senhor Jesus e entendendo tudo o que isso significa, vamos comer juntos o pão.
Depois do pão, Jesus tomou o cálice e ele explicou aos discípulos: Deus está fazendo uma nova aliança. E essa aliança é perfeita porque ela foi realizada por mim. Não depende de você. Não depende de você. Ele fez tudo. E Ele estendeu essa graça e esse favor à sua vida. É a aliança feita com o sangue de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo pôde escrever aquela canção tão vitoriosa: nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Por causa do sangue. Cobriu as nossas vidas, satisfez a justiça de Deus. Quando você está orando, quando Deus está olhando para você, Ele está vendo Jesus em você. Por isso as suas orações são respondidas. Levanta agora o cálice e diga: Senhor Jesus, eu reconheço o Teu amor maravilhoso pela minha vida. E o que de melhor eu posso fazer nessa noite é entregar a minha vida para o Senhor. Que todos os meus dias seja para a Tua honra, para a Tua glória, para manifestar a Tua presença no meio da geração que eu fui escolhido para viver. Amém. Em memória do Senhor Jesus, celebrando esse compromisso que nós temos com Ele, vamos beber juntos. Depois que eles tomaram aquela refeição e Jesus implantou esse memorial, a Bíblia diz que Jesus cantou com eles uma canção. Eles cantaram um hino e foram então para o Getsêmani. E lá Jesus foi preso. E dali ele foi levado para julgamento. E ali ele foi condenado. Em seguida foi crucificado. Ele sabia de tudo isso, mas ele cantou. Esse louvor é impressionante, porque ele fortalece a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção. Talvez seja essa a primeira pergunta que a gente vai fazer para Jesus quando chegar lá, né? Dizer: Senhor, qual foi a música que cantaram naquela noite? Eu tenho essa santa curiosidade, né? Já perguntei para muita gente, nunca ninguém me deu uma resposta satisfatória, mas um dia eu vou saber, né? Vamos cantar uma canção nos preparando para o mês de maio, um mês tremendo, um mês abençoado. Seu filho amado para morrer em meu divã, na cruz sofrer por meus pecados.
vivo está. Amém. Pode sentar. Abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 10. E lá nós encontramos: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. É Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Vamos juntos aqui prestar um pouquinho atenção nesse momento tão especial. Primeiro ele diz assim: Deus dá a semente. Então, o semeador só pode plantar aquilo que Deus dá. Tem uma gloriosa verdade na sua vida: Deus quem te dá, vem dele. E é muito interessante porque ele te dá a semente, uma semente de trigo. Aí você vai e planta o trigo. Então, a sua parte é plantar o trigo. Plantado o trigo, você não pode fazer mais nada, a não ser regar a terra, tirar praga, enfim, as coisas que você pode fazer. Mas fazer aquela semente germinar, você não pode fazer. Então, Deus vai fazer a semente germinar. A semente germinou, brotou, agora tem lá bastante trigo, uma quantidade impressionante de trigo. Você vai lá e colhe. Você colhe o trigo, você separa a palha, deixa só o trigo, prepara ele, moe ele, agora você pega o trigo, junta com os outros ingredientes e faz o pão, e aí você tem o alimento. Mas o texto diz diferente, o texto diz assim: ele dá o pão pronto para você comer. Então como é que a gente entende isso? E às vezes a gente acha que é a gente que faz, a gente que fez. Não é. Na realidade, se ele não tivesse dado saúde para você fazer, se ele não tivesse dado proteção para você saber, se ele não tivesse dado condições de você operar aquela colheita, fazer aquela transformação, juntar aqueles elementos e agora ter o pão pronto para comer, você não teria conseguido ter o pão. Então, ele está querendo mostrar que ele está presente em todos esses processos que resultam na provisão da nossa vida e da nossa casa. É Deus quem está provendo tudo. Depois ele diz: ele vai dar a você todas as sementes que você precisa. Então o que você precisa? Preciso de um alface, tá, ele vai dar a semente. O que você precisa? Eu preciso de uma cenoura, ele vai dar a muda. O que eu preciso? Você precisa de uma promoção, um aumento no seu salário. Ele vai dar a semente, ele vai dar a semente, ele vai dar a semente. O que esse texto está me ensinando? Ele está me ensinando a uma vida de um relacionamento tremendo com Deus. Paulo disse isso de uma outra forma, ele disse assim: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nesse texto ele está chamando você a um relacionamento presente com Ele. O relacionamento presente com Deus elimina na sua vida queixa, murmuração, o descontentamento, elimina na sua vida esse mau agouro, elimina na sua vida essas coisas repetidas de uma vida não transformada, porque se você recebeu de graça de Deus, então você vai dizer: glória a Deus e obrigado, Senhor. Exatamente isso que ele está procurando despertar. E ele está dizendo que essa consciência da presença dele em todas as fases do processo vai construir uma relação dele com você que vai abençoar muita gente na terra. Para abençoar muita gente na terra, tem que ter sobras na sua vida, e é o que Deus quer que você tenha, sobras na sua vida para você ser um abençoador. Viva essa experiência agora, nesse momento.
Nós vamos adorar ao Senhor entregando os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas, cumprindo os nossos votos diante do Senhor. Vamos entregar agora as nossas sobras para o projeto Parceiro de Deus, para que nós possamos então abençoar a vida de pessoas que necessitam. Nós vamos viver essa experiência. Eu queria compartilhar com vocês, nós tínhamos uma meta que era comprar todos os ferros do 3º e 4º andar até o dia 30 de abril. Oramos, buscamos, muitas pessoas se envolveram profundamente nisso, e no dia 30 nós não tínhamos todo o dinheiro para comprar os ferros. Então eu chamei essa pessoa responsável pela obra e conversamos, e ele disse assim: compra todos os ferros que são as vigas mais importantes do 3º e 4º andar. O dinheiro que você tem vai dar para comprar isso. Então, enquanto eles processam o ferro, vocês começam de novo a trabalhar. E realmente foi possível isso. Compramos todos os ferros, as vigas principais do 3º e do 4º andar. O dinheiro foi suficiente para isso, e a gente ainda conseguiu colocar o nosso tablado aqui, né? Então vamos acabar com essas improvisações, até porque não pode aglomerar. Você não está a 1,5 metro de mim, não é? Então a gente vai resolver essas paradas aqui também. Vamos fazer o nosso palco embutido nesse processo, um palco diferente. Ele vai abrir para os lados, então vai liberar o batistério aqui para a gente batizar. Então, se num culto a pessoa fala, eu quero batizar, a gente abre o púlpito e batiza a pessoa, né? Isso vai ser tremendo. Então, conseguimos colocar também o nosso palco aí nessa primeira fase desse movimento que nós fizemos em abril. Eles vão processar o pedido, entregar os ferros, e aí então nós continuamos hoje a nossa campanha, né? Todo mundo tem que ter ideias. Quem não tem dinheiro, eu estou atrás das pessoas que não têm dinheiro. O povo que tem dinheiro fica muito acomodado. Eu vou dar 10 mil, e ele acomoda, né? O povo que não tem dinheiro, ele se vira, ele pulsa mais, precisa ter uma ideia. Então, a Márcia está juntando a equipe dela lá e teve uma ideia de que nós vamos fazer uma noite do caldo aqui. E eu achei propício, né, porque isso já esfriou, o caldo pega bem, né? Então, vai ter uma noite do caldo, mas, sei lá, de repente tem outra ideia, né? Por exemplo, a noite do implante, isso vai dar muito dinheiro. Não, implante capilar, né? Isso vai dar muito dinheiro, né? Então, nós vamos acabar de construir isso aqui rápido, é só ter ideias, amém? Imagina, a noite da isca de fígado, vai lotar aqui de gente comprando isca de fígado, sim ou não? Não é? Precisa ter uma ideia. Eu gosto do pessoal que tem ideia. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho ideia. Eu estou atrás de você, tá bom? Boas ideias, grandes ideias. Nós vamos levantar o resto que falta. Nesses 15 dias, enquanto o pessoal está processando essa parte que a gente conseguiu comprar, nós vamos levantar o restante, compramos o restante, ele termina de colocar essas vigas, já entra o resto dos ferros, pronto, ficou pronto o 3º e 4º andar na parte de estrutura metálica. Aí depois tem a outra parte. Conseguimos fazer. Vamos dar um aplauso a Jesus, nós conseguimos fazer isso, né? Bênção, glória a Deus, isso é sobrenatural. Deus nos deu semente, por isso nós plantamos e temos essa colheita para celebrar. Vamos trazer agora ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, vamos fazer isso com muita alegria, e vamos lá, muitas ideias para a gente. Essa ideia do implante, eu já estou vendo 2 pessoas aqui preparadas para fazer. Vai dar certo essa ideia. Vamos lá então, vamos cantar uma canção e você pode trazer sua oferta. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, nos dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, ah, ah, ah.
Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. Exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, nos dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Cantando aleluia, Santo é o Senhor. Cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Com as palmas, com as palmas. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Quero ouvir os homens, os homens. Os anjos te louvam, comigo. A igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. As mulheres. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Todos juntos. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, assim ó, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Estenda sua mão agora e lança uma palavra profética sobre essa primeira semana de maio na sua vida, sobre seus negócios, sobre sua família. Faça agora a sua oração, consagrando a sua oferta dessa noite. Senhor Deus, que cada palavra que está sendo agora proferida na direção desse altar seja sustentada na força do Teu grande poder. Que não haja na vida de nenhum dos Teus filhos o difícil, o impossível, o desânimo. Que não haja na vida de nenhum deles, ó Deus, a desistência. Que todos eles possam viver uma experiência maravilhosa. O Deus que dá a semente, que faz a semente germinar, que processa a transformação da semente, continuará dando semente a cada um dos teus filhos, para que o propósito do Senhor, que eles sejam, tenham sobras, muitas sobras, para abençoar o mundo que está à sua volta, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Então, nós vamos começar amanhã a nossa semana de oração e consagração, pelo Zoom. Você pega o link através do seu líder de célula. Quero convidar você para orar, começando esse mês, essa semana, às 6 horas, orando, buscando a Deus por você, por sua família, por tudo aquilo que envolve a sua vida. Você não precisa sair de casa, você ora a partir da sua casa ou indo para o trabalho. Você acessa o link, põe o fone de ouvido, enfim, e participa
desse momento especial de oração da igreja, preparando o mês de maio. Depois nós vamos continuar durante a semana, todos os dias 8 horas da manhã, segunda a sexta, a oração da manhã. Depois às 15 horas na segunda, na quarta e na sexta, a nossa tarde de milagres. Depois vamos ter a nossa campanha de fé, todas as terças-feiras, com o tema Para Ser Feliz. Faça uma campanha por essa experiência de entender a vida à luz da palavra de Deus. Na quinta-feira é o culto da visão da igreja, a nossa grande visão. Então venha, participe. Nessa quinta-feira vai ser o dia da ceia dos líderes e células da igreja. Venha participar. E vamos fechar todas as nossas semanas num culto maravilhoso de ações de graças com o Ministério Arena Jovem, aqui na igreja, todo mundo agradecendo a Deus pelas bênçãos maravilhosas que nós recebemos ao longo da semana. No próximo domingo nós vamos tomar a ceia com o Brasil todo, é uma experiência diferente no nosso culto da manhã. O livro do mês é o livro de Êxodo. Nós começamos hoje de manhã, paramos no capítulo 6 e vamos continuar agora o estudo da palavra de Deus, conhecendo mais de Deus e conhecendo mais da sua vontade. Então abra lá a sua Bíblia no capítulo 7, a partir do verso 1, nós vamos encontrar uma experiência impressionante dessa saída do Egito rumo à terra prometida. Essa palavra êxodo, ela significa a saída, a liberdade. Saíram de um lugar de opressão para um lugar de liberdade. Saíram da escravidão para a verdadeira vida. Quando eles saíram do Egito, então eles entraram num período de 40 anos. O livro tem 40 capítulos, para dizer para você que a nossa transitoriedade, toda ela está compreendida nesses 40, que é o ciclo, que é uma geração. Então, saindo do Egito até a terra prometida, nós temos uma caminhada que é na transitoriedade. Para você traduzir e aplicar o livro para a sua vida, você tem que entender assim: no dia que você foi salvo, no dia da sua salvação, o dia que você entendeu e arrependeu-se dos seus pecados, entregou sua vida para Jesus, ali significa a saída do Egito. Daquele dia para cá, até o dia de você conquistar a plenitude da presença do Senhor Jesus, que vai acontecer na minha e na sua experiência através de dois fatos: ou nós fomos chamados porque cumprimos a nossa missão e chegamos lá, chegamos em casa, ou no grande e tremendo dia em que o Senhor Jesus vai retornar. Então os que estiverem vivos viverão essa experiência maravilhosa de ouvir o toque da trombeta. Esse som vai ecoar no mundo inteiro, todo ouvido vai ouvir esse som dessa trombeta, e isso vai produzir um grande desespero na terra. Os homens que estavam andando no caminho largo, estreito, no caminho largo e espaçoso, ao sabor da sua vontade, do seu querer, do seu egoísmo, esses homens serão assombrados com esse toque da trombeta. Eles vão correr procurando a morte, mas quando a trombeta tocar, o primeiro inimigo vencido na terra e destruído da terra é a morte. Não vai ter morte a partir do toque da trombeta. Eles vão correr, vão se lançar contra as espadas, vão dar tiro na cabeça, vão pular dos prédios, vão fazer um monte de loucura, mas ninguém morre mais. Agora vão enfrentar o tribunal de Cristo. Vai ser desesperador. Em contrapartida, os que andaram no caminho estreito e apertado que conduz à vida, matando a carne todo dia, servindo ao Senhor, sendo obediente ao Senhor, vão ser tomados de um gozo indizível, de uma alegria impressionante, e viverão a experiência impressionante de ser ejetado da terra. Ejetado, e quando eles estiverem subindo, o corpo será transformado. Eles encontrarão com o Senhor nos ares, e encontrarão lá todos os que morreram antes, que morreram e já estão com Cristo, já terão seus corpos transformados. Nos encontraremos nos ares, uma festa colossal, impressionante. Todos os limites da vida acabam e nós descemos então
e reinamos na terra. Nós estamos aqui nesse período da transitoriedade, mas olha a esperança que nós temos quanto ao nosso futuro. Tendo essa visão de futuro, nós vivemos animados, encorajados todos os dias. Então é interessante nós estudarmos o que acontece na transitoriedade. É muito interessante. Tudo o que acontece em Êxodo tem uma similaridade com os acontecimentos atuais. Por exemplo, Moisés, nós estudamos hoje de manhã os personagens da libertação. E agora Moisés e Arão conversam com Faraó. E Faraó é o exemplo daquele que aprisiona almas, que condena almas à escravidão. E ele não concorda que o povo saia do Egito. Então, abra sua Bíblia aí, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então o Senhor Deus disse a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então começou agora o embate. É interessante aqui você pensar, Moisés, ele é uma pré-figura de Cristo, e Arão é você, sou eu. E nós estamos participando com esse que tem a visão e que tem a experiência, que é Jesus. Então ele colocou cada um de nós numa posição de participante do processo de libertação. Você está livre, nós já estamos livres, já somos esse que nos encontramos com Jesus e amamos o Senhor Jesus, e agora nos juntamos a Jesus para participar da libertação dos demais. Isso explica a transitoriedade. O que nós estamos fazendo aqui? Você não está aqui trabalhando para pagar a conta, para pagar a prestação, para lutar para comer, para viver. Não, isso é um engano, isso é uma mentira que você não pode cair. Esse negócio da gente trabalhar é para você ter contato com pessoas que precisam de libertação, e você tendo esse contato, você está mostrando esse poder que existe na sua vida. Você foi dotado desse poder para mostrar essa grande salvação. De certa forma, quando nós nos acomodamos nas nossas desculpas, nos acomodamos nas nossas fugas, na nossa falta de crescimento espiritual, esse poder não se manifesta na nossa vida. Aí nós temos esse texto da Palavra de Deus, e nesse texto da Palavra de Deus, o que nós encontramos? Nós encontramos esse desafio de você, de fato, viver uma vida de poder. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando,
Gente, nós não podemos ficar nos envolvendo em questões menores, nós precisamos nos envolver nas grandes questões do nosso Deus. As grandes questões do nosso Deus é a manifestação do seu poder agindo aqui no meio dessa geração. Quando você lê essa primeira parte, você vai encontrar o rei do Egito, Faraó. Parece que é um super-homem, parece que é um cara tremendo, poderoso demais. Ele se achava poderoso, ele achava que ele era o cara. Tem um detalhe, o texto mostra que Deus tem o controle de tudo em todo o tempo. Então, nesse texto, ele está edificando a igreja. Não se iluda com aqueles que aparentam ser, não se iludam com isso. Creiam na palavra. Ele não é isso que ele aparenta ser. Eu estou endurecendo o coração dele. Então, quem está por trás? Deus. Ele está no controle de tudo, amém, gente? Vamos dar um amém bem forte? Ele está no controle. Você encontra esse inimigo todo dia te resistindo. Você encontra esse inimigo todo dia te afrontando. Encontra esse inimigo todo dia dizendo que não é assim. E você precisa enfrentá-lo no poder do Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Então agora começam essas demonstrações de poder. São 10 pragas. Você lembra que esse número 10 na Bíblia significa prova, prova. Por que aconteceram as pragas do Egito? Por quê? Porque Deus estava provando duas coisas. Ele estava provando para os hebreus que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Essa é a primeira prova, inequívoca. Aqueles homens vivendo ali 430 anos, geração de escravos, só aprenderam a fazer tijolo, só aprenderam sobre opressão, só aprenderam a viver na terra. Eles compartilhavam aquilo que foi passado de pai para filho, mas eles estavam destituídos de poder, tanto que aceitaram essa vida de escravidão. Eles não sabiam e não entendiam sobre o Deus Todo-Poderoso. E agora então as 10 pragas vão acontecer, porque Deus vai provar para os hebreus que Ele é Deus. Vai provar. Esses hebreus vão ter contato com o poder de Deus. Mas ele também vai provar para os egípcios que só existe um Deus. Só tem um Deus. Os egípcios têm uma centena de deuses naquela época e ainda hoje. E agora Deus estava dizendo: eu vou provar aos egípcios que só existe um Deus. Então todos os deuses do Egito, 10 deuses do Egito serão humilhados pelo Todo-Poderoso. Eu aprendo uma coisa, é uma lição muito importante que você precisa aprender na sua transitoriedade. Deus estava trabalhando em Faraó, mas estava trabalhando em Moisés. Deus estava trabalhando no egípcio, mas estava trabalhando nos hebreus. Deus está trabalhando no Eduardo, mas está trabalhando na Mariana. Deus está trabalhando no Rafael, mas está trabalhando na Isabela. Deus nunca trabalha só de um dos lados da balança. Isso é incrível, não é? Às vezes nós nos envolvemos em discussões absurdas. Eu estou certo e você está errado. Isso não interessa quem está certo ou quem está errado. Não deixe de ouvir Deus. E se você escutar Deus, sabe o que Deus vai dizer para você? Fica no prejuízo, perdoa, caminha a segunda milha, oferece o lado direito. Ele vai dizer isso para você. Deus sempre está trabalhando. Às vezes é uma situação que me parece que eu estou absolutamente certo. Mas eu preciso aprender, na submissão a Deus, esse caminho de me humilhar e de ser transformado. É sempre assim. Amém, gente? Esse texto prova isso, porque Deus estava mostrando aos hebreus que estavam distanciados desse poder, tanto que eles se acostumaram a viver como escravos. A única coisa que fez esse povo gemer foi quando os filhos, os bebês estavam sendo mortos por uma ordem de Faraó. Então eles se desesperaram e todo mundo foi orar e foi clamar. Aí então houve uma busca, mas foi o suficiente para Deus mover a sua forte mão e começar a agir na terra. Como é que Deus agiu? Ele mandou um raio, mandou um trovão? Não, ele buscou um assassino fugitivo que estava homiciado lá em Midian, mas que estava vivendo um processo de preparação, de transformação, através de uma experiência de discipulado com Jetro, que se tornou seu sogro. Olha que coisa tremenda. Lembra disso sempre.
Lembra disso sempre. É a melhor forma de você ser casado, é a melhor forma de você ser amigo, é a melhor forma de você ser discípulo, é a melhor forma de você ser discipulador, é a melhor forma de você ser cliente, é a melhor forma de você ser o fornecedor. É a melhor maneira de você viver, você saber que Deus controla tudo e Ele sempre trabalha nas duas extremidades. Amém? Bom, então foi a primeira praga. A primeira praga foi a água transformada em vinho. Por que Deus fez isso? Porque Ele ia humilhar Osíris. Quem é Osíris? Para os egípcios, Osíris é o deus do rio Nilo, é quem manda no rio Nilo. Todo aquele povo vivia muito em função do rio Nilo, e o rio Nilo tinha um deus, o deus que cuidava do rio, que mantinha o rio funcionando, que cuidava do rio para as enchentes, que cuidava do rio para vazante. Tinha um dono daquele rio. Quem é o dono do rio? Osíris, é o nome do Deus. Então Deus diz, a primeira praga, então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã de manhã, quando ele for até o rio Nilo. O que ele ia fazer no rio Nilo? Ia adorar Osíris. Pega o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio, e diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu a ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus. O Senhor, ó rei, eu vou bater na água do rio com esse bastão que eu estou segurando, e a água vai virar sangue, e os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços, os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão, bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele, e em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa, e assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber a água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor bateu nas águas do rio. Que coisa interessante isso aqui. O rio Nilo, ele tem nas suas margens uma areia vermelha. Então, muitas pessoas estudando aqui essa descrição bíblica, ela diz que houve na realidade um assoreamento, e que aquele barro vermelho, ele entrou nas águas do rio e tornou as águas parecidas com sangue. Outros dizem que houve lá uma proliferação de bactérias que produziram então uma vegetação que deixou a água do rio vermelha. Essa é a explicação do porquê que aqueles mágicos de Faraó conseguiram fazer a água ficar vermelha. É a explicação. Mas tem um detalhe, gente. Faraó não era bobo. Faraó era um homem com muitas informações. Ele tinha um serviço secreto, ele tinha as suas fontes, ele sabia que aconteceu algo estranho ali. Ele sabia disso. E a prova de que esse assunto é sobrenatural é que Deus define o tempo. Isso vai durar 7 dias. Por que 7? Porque 7 é o número de Deus. E o que Deus estava provando? Quem manda aqui não é Osíris, quem manda aqui sou eu. Então, esse foi a primeira praga, com essas lições tão importantes, tão preciosas, de dizer, olha, quem manda aqui realmente é o Senhor. Hoje, ainda existem pessoas que criam seus falsos deuses, pessoas que constroem seus deuses e adoram seus deuses. Por quê? É mais fácil construir um Deus e mandar nesse Deus do que se relacionar com um Deus que não abre mão de mandar. Então, constroem seus deuses, porque agora eles mandam nos deuses. Osíris era um Deus mandado, e agora ele estava humilhado, mas o resultado foi que
ele continuou do mesmo jeito. Então veio a segunda praga. E a segunda praga foi a invasão das rãs. Qual que era o propósito da invasão das rãs? Humilhar Heget. Quem é Heget? É a deusa das rãs. O Egito tinha tanto deus que até as rãs tinham uma deusa, Heget. Mas ela também era considerada a deusa dos partos, deusa da ressurreição. A sua aparência era uma aparência de anfíbia. Por isso, então, era a deusa da rã. Ela tinha um forte vínculo com a água. Essa deusa Rã é uma das mais antigas de toda a mitologia egípcia. E os hieroglifos do Egito mostram a presença de Heget nessas pirâmides que ainda estão lá até hoje. E ela vinha, segundo eles, vinha para ajudar o recém-nascido a ascender se morressem. Então ela vinha para ajudar eles a subirem ao pós-vida. Aí então Deus vai humilhar essa deusa também, capítulo 8, versículo 1 até o 15. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários, do seu povo, e até dentro dos fornos das suas bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo, de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam da água e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos com suas rãs fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram a rã sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor e em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio? O rei respondeu: orem por mim amanhã. Hoje eu ainda vou dormir com as rãs. Oh, que loucura! E Moisés disse: ok, rei, vou fazer como você pediu. Assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. O Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais, nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rã e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Interessante, olha que coisa interessante. Os mágicos do Egito também conseguiram fazer brotar rã, mas eles não conseguiram tirar as rãs. Então agora você vai entendendo quem manda aqui. E Deus estava provando isso. E essa deusa estava sendo humilhada pelo Deus Todo-Poderoso. Agora então ela estava perdendo essa batalha. Os magos conseguiram fazer aparecer rã, porque essas mágicas é possível fazer. É possível fazer. Tem jogos que podem dar origem a essas mágicas. Não naquela quantidade, e a quantidade foi tanta que o rei Faraó pediu ajuda a Moisés, e ele disse: olha, ajuda a gente, ou seja, os meus mágicos não podem fazer nada. Heget nos amaldiçoou, ela está descontente com a gente, me ajuda a enfrentar essa guerra. Para enfrentar essa deusa, só se você me ajudar com o teu Deus é mais forte que o meu, percebem? Começa a haver uma mudança aqui no coração desse homem, mas ele ainda não liberta o povo da escravidão. Agora, outro detalhe interessante é isso: quando é que você quer que eu tire as rãs, rei? Ele pensa e fala: amanhã. Como é que você responderia isso? Agora, não é verdade? Por que ele deixou para amanhã?
Porque ainda tinha dentro do coração dele uma devoção a Heget. Porque ainda tinha dentro dele uma devoção a eu mando aqui. Heget eu criei, eu sei quem ela é, eu mando nela, mas eu estou pensando num mundo desconhecido. Amanhã você faz isso. E dormiu com as rãs naquela noite. Hoje tem muita gente fazendo isso. Muita gente dormindo com seu medo, dormindo com seu desespero, dormindo com a sua ansiedade, dormindo com as suas cargas, dormindo com os seus pesos, porque não querem entregar-se completamente àquele que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amanhã eu vejo isso. Muitas pessoas estão dizendo isso: amanhã eu vejo isso, amanhã eu resolvo isso. Quem garante para você o amanhã? Quem garante para o homem o amanhã? Ao homem, ele não tem essa garantia. Essa é uma decisão do próprio Deus. Então, ele novamente afronta o Senhor. Aí vem a terceira praga, a invasão dos piolhos. Qual era o propósito? Humilhar Gebe. Gebe é o Deus da terra. Ele então era esse Deus que governava a terra e que manobrava todos esses efeitos e essas coisas que poderiam acontecer sobre a terra. Então, no versículo 16 ao 19 do capítulo 8, o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. Arão bateu na terra com o bastão e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Essa é a terceira praga. Na terceira praga, toda a força do homem, toda a força de Faraó, toda a força dos seus mágicos, dos seus feiticeiros, dos seus sábios, dos seus filósofos, já estavam derrotados. Mas aquilo era uma chaga muito profunda no coração daquele povo. Então não ia parar nessa terceira praga. Por isso o coração de Faraó continua endurecido. E depois de ter se livrado dos piolhos, porque Moisés e Arão oraram. Então tem duas coisas interessantes na terceira praga. Primeiro, há uma capitulação de tudo aquilo que o homem pode fazer. Ele pode ir até um determinado momento mexendo com as artes e a feitiçaria, pode ir até um determinado, mas tem um momento dali para frente, não, esse território, esses homens não podem penetrar. E agora chegou no limite deles. E tem uma outra questão interessante aqui: só quem pôde enfrentar e fazer cessar aquela praga foi Moisés e Arão, orando pelos egípcios. E agora você tem que lembrar, Jesus ensinando e dizendo assim: todas as vezes que vocês orarem ao Pai, orem em meu nome. Então lembra, Arão somos nós, Moisés é a pessoa de Jesus, e nós oramos no nome de Jesus, por isso as nossas orações são ouvidas e são atendidas. Então nós estamos enfrentando uma praga, é maior do que um piolho, mas é invisível aos olhos humanos, e está desparramada em todo canto, aparecendo em todos os lugares, alcançando pessoas. Quem vai poder livrar essa humanidade? Então, a igreja precisa entender que nesse tempo, o nosso chamado é a oração. Não é você ficar preocupado com você e ficar achando: bom, eu estou me cuidando, eu tenho que me cuidar, porque o seu cuidado não é suficiente para te proteger. Até porque o que Deus pretende para a sua vida não é você protegido. O que Deus pretende para a sua vida é você como um libertador da geração que vive ao mesmo tempo que nós vivemos. Agora eles já não têm mais força, os mágicos, mas a força continua na vida de Moisés e de Arão. E eles oram e Deus tira os piolhos, mas o rei não muda de ideia. Porque agora foi apenas o terceiro Deus do Egito que foi humilhado. Tem mais Deus lá. Então vem a quarta praga. A quarta praga foi uma invasão de moscas. Qual era a questão? Humilhar Hathor. Quem é Hathor? É a esposa de Osíris. Osíris era casado. Você sabe uma coisa interessante dos deuses do Egito? Eles viviam brigando.
viviam brigando, viviam se digladiando, os filhos viviam matando os pais, era uma guerra só, essas divindades do Egito. Eles não conheciam o que é essa verdade de um Deus de amor. Hathor é a esposa de Osíris, e se você vai fazer a pesquisa sobre essa deusa do Egito, você vai descobrir que ela é a mais popular, a mais conhecida, a mais difundida no meio daquela cultura, e a mais importante. E agora Deus vai tratar com essa deusa, e aí diz assim no versículo 20, o Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for à beira do rio, vá falar com ele. Por que ele está indo à beira do rio? Porque ele vai agora humilhar Hathor, e Hathor é a mulher de Osíris, e o Osíris é o Deus